Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos seguir falando sobre permanecer em Cristo. Então hoje nós vamos ler Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, ao qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então aqui, Jesus, ele veio e deu essa direção para eles. Antes dele partir para o céu, ele veio ali, ressuscitou ao terceiro dia, se encontrou com os seus discípulos, e alguns outros seguidores, e ele deu essa ordem: permanece em Jerusalém, Ele ceava com eles, e ele disse: não se ausentem de Jerusalém, mas para que eles aguardassem a promessa do Pai, O que a palavra diz? Que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele nos deixaria o Espírito Santo, o Consolador, aquele que o mundo não pode ver, o mundo não pode receber. Só recebe o Espírito Santo de Deus aquele que tem permanência e comunhão com o Senhor, permanência na sua palavra. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele nos convence, ele nos mostra: isso está errado. Isso que você está fazendo aqui não está de acordo com a vontade do Pai. E aqui em Atos 2, no versículo 1, eu vou ler até o 4, diz assim: E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Vou ler um pouquinho adiante. Ao ouvirem aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Não somos nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígida, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes? Todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: estão cheios de vinho novo. Então, olha o que diz a palavra aqui. Eu li eu li capítulo 2, do 1 até o versículo 13. Então aqui, aqueles que permaneceram na palavra, na presença de Deus, seguiram a orientação de Jesus, foram cheios do Espírito Santo. Vocês viram que aqui muitas pessoas habitavam ali, em Jerusalém,
que não eram judeus. E eles ouviram os judeus falando em línguas, como cada na sua língua, que era da sua terra natal. Eles ficaram admirados. Como que um judeu poderia estar falando em árabe? Como que um judeu ali, aqueles que foram batizados, iriam estar falando na língua egípcia, por exemplo? Isso é o batismo do Espírito Santo. Você fala em outras línguas. Tem quem interprete também, é um dom do Espírito Santo. Tem pessoas que conseguem interpretar o que a outra está falando. Então, eles foram cheios do Espírito Santo porque eles obedeceram, eles permaneceram na palavra e na presença de Deus. Seguiram a orientação do alto. E é isso que nós precisamos fazer. Eu preciso ter permanência e constância, como eu falei no devocional anterior. E se eu quero receber de Deus, eu preciso fazer o quê? Permanecer. Se eu quero receber algo do Senhor, eu preciso permanecer na sua presença, na sua palavra. E o Espírito Santo, ele te dá força, vigor e consolo. Eles receberam porque eles permaneceram. Tem pessoas que não sabem esperar em Deus, por isso não recebem. Muitas pessoas não têm a paciência de esperar Deus agir o momento certo. Você acha que não teve pessoas ali que saíram? Teve. Eu aposto que teve. Não está relatado aqui. Mas aqueles que ficaram, os que ouviram a palavra, a direção de Jesus, ficaram, permaneceram e foram cheios do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. É um crescimento para a gente. Fortalecimento, é força. O Espírito Santo, ele nos fortalece. Ele nos dá força. Ele nos dá direção. Ele é o consolador. Ele vem com o consolo, com a palavra, para um momento de dificuldade. No momento em que nós mais necessitamos. Como a pastora falou no culto de domingo, ela perdeu um filho há muitos anos atrás. Ela disse, se ela e o esposo não tivessem permanecidos na igreja e na palavra, ouvindo a palavra, eles teriam sucumbido. Teriam entrado em depressão, teriam entrado em desespero. Mas eles receberam o suporte, por quê? Porque eles permaneceram. Foi uma dor terrível? Foi. Porque eu acho que não existe dor maior do que um pai ter que enterrar um filho. Mas eles foram consolados pelo Espírito Santo. Eles foram recebendo o consolo, o conforto, a palavra, porque eles permaneceram na presença de Jesus. Eles não se afastaram como muitos fazem. E eu quero ler com você também. Eu quero ler Daniel. Hoje eu vou ler mais esses dois, esses capítulos aqui. Eu li Atos, agora eu quero ler Daniel, capítulo 6. Eu quero ler o versículo 3 com você aqui, o 4, e depois eu vou pular um pouquinho para resumir. Então, Daniel 6,3 diz: E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas, assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo. Mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal ou fiel, dependendo da tua tradução. Nele
não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Lá no versículo 10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de seu Deus. Então aqui eu vou resumir para você. Essas pessoas, quando eles souberam da intenção do rei com Daniel, eles tentaram prejudicar Daniel. Tentaram achar algo, mas não encontraram, sabe por quê? Porque Daniel era um homem de permanência, de constante oração, de busca, de consagração. Quando ele soube do decreto do rei, que estava proibindo, só que o rei não sabia do que Daniel fazia. Eles instigaram o rei a criar um decreto que a pessoa não podia orar a Deus nenhum, né, por um determinado tempo. Só que quando eles viram que Daniel continuou, como diz a palavra aqui, o que ele fazia cotidianamente, todos os dias, ele foi entregue ao rei. Como o rei tinha assinado o decreto, Daniel foi lançado na cova dos leões. E aquela cova, gente, tinham leões famintos. Eram leões que ficavam ali, que praticamente não eram alimentados. Porque estudiosos falam, se você quiser ler aqui adiante, aquela pessoa que caía ali dentro, ela não chegava no chão. Eles estraçalhavam, eles quebravam até os ossos, eles terminavam. Tanto que aconteceu depois com essas pessoas aqui que tentaram fazer com que isso acontecesse com Daniel. Quando o rei foi lá no outro dia angustiado, que nem dormiu, Daniel, tomara que o teu Deus tenha te livrado. Ele disse, sim, meu Senhor. O meu Deus não achou nada de errado em mim. Ele fechou a boca dos leões. Você já imaginou a cena? É só Deus, é só permanência na palavra, na presença de Deus, gente. Daniel não deixou de servir a Deus e não se achava nada de errado nele. Ele era fiel, ele era um homem correto, como Jó, homem íntegro, reto e se desviava do mal. Pessoas que tinham permanência em estar na presença de Deus, guardando a palavra, guardando princípios, mandamentos e fazendo aquilo que a palavra do Senhor ordenava. Daniel, assim como nós, somos acusados, injuriados, caluniados. Pensa que eu já não passei por isso, já passei por calúnia. Só que Deus fez com que as pessoas vissem o que o caluniador falou era o que ele fazia, o que ela fazia. E ela mentiu que era eu que fazia. Aquelas pessoas acreditaram. Só que Deus, como ele é o justo juiz, e eu não pedi para Deus fazer justiça, não. Eu só disse, Senhor, eu orava por eles. Pedia para que Deus tivesse misericórdia deles e no final das contas, depois Deus me mostrou a verdadeira intenção do coração daquelas pessoas. E Deus mostrou para os próprios donos daquela empresa quem era a pessoa que eles ficaram, que havia me caluniado. Ela fazia tudo o que ela disse que eu fazia. Eles vieram me pedir perdão depois. Mas eu já tinha perdoado eles no meu coração, já estava orando por eles, sempre abençoando eles. Só que para você ver que não, quando nós somos fiéis ao Senhor, a palavra, na permanência e na busca, Deus, gente, ele faz justiça por nós, Deus nos honra. Daniel, eu acredito que Daniel aqui, ele nem precisou pedir, Senhor, mas olha aí, eu tô aí orando todos os dias, 3 vezes por dia, eu tô aqui nessa cova. Eu aposto que Daniel não fez isso. Porque olha a resposta de Daniel para o rei. Não, rei,
O meu Deus não encontrou em mim nada de errado, tanto que ele fechou a boca dos leões. Aquilo ali, quando eu entro nessa palavra, eu fico imaginando a cena, Daniel sentado ali, aqueles leões quietinhos, sentadinhos, com a boca fechada, o anjo ali dentro guardando. Ali Daniel viu a resposta da oração, da busca contínua e da fidelidade ao Senhor, em buscar ao Senhor. E isso muitas vezes é o que falta, porque Daniel, gente, era um homem correto, e isso fez com que os leões não fizessem nada para Daniel. Quando nós somos corretos, gente, Satanás pode até tentar buscar algo para nos acusar, para nos injuriar, mas Deus que nos vê, como diz a palavra, entra no teu quarto e ora, fecha a tua porta, porque o teu pai que está ali contigo no secreto, ele está vendo. Deus, ele vê a tua oração, a tua petição, o que você clama, o que você pede, o que você intercede. O Senhor, ele ouve, porque a palavra diz que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa nos ouvir. E que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Quando não há pecado em nós, gente, nós somos guardados. Quando nós não pecamos, quando nós nos privamos disso, é porque nós guardamos a palavra e nós priorizamos Deus, o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Então, quando nós nos abstemos do pecado, das rodas de escarnecedores, das coisas erradas, Deus, ele é conosco. Daniel, gente, ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei da Babilônia. Enquanto ele estava aqui com esses sátrapas, com os colegiais, ele e mais outros 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses foram os nomes babilônicos que eles receberam, eles estavam ali passando por uma seleção como outros nobres que também foram aprisionados de outros países. Quando o povo veio de Jerusalém para Babilônia, como Deus havia usado o profeta Jeremias para alertá-los e eles desprezaram a palavra, ali, quando eles foram para Babilônia, Deus separou o rei Nabucodonosor, separou esses nobres, porque eles sabiam ler, escrever, fazer cálculos. E Daniel se sobressaiu, ele tinha muitas qualidades e qualificações, e o rei decidiu colocar ele como governador geral do seu reino, e isso despertou o que? Inveja. Assim como nós. Se nós estamos numa empresa nos destacando, o diabo vai usar alguém, gente, para tentar puxar o tapete, para tentar falar uma mentira. Mas Deus é contigo, o Senhor que te guarda. Então você não precisa temer. Se falaram mal de você, só diz: Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe do meu caráter e do meu proceder. O Senhor vai mostrar para o meu chefe que não é nada disso. Ore por essas pessoas, abençoe. A palavra diz que nós temos que orar pelos que nos perseguem, por aqueles que falam mal da gente, nós temos que falar bem deles e abençoar eles. É difícil? É, mas é isso que nós temos que fazer se nós quisermos ser honrados. E Daniel foi honrado aqui, porque esses que criaram esta situação para que ele fosse lançado numa cova tentando matar Daniel, eles que morreram, eles foram lançados na cova, não chegaram nem no fundo. Os leões já haviam estraçalhado com eles. O diabo acha que ele vai fazer isso, mas ele não tem poder para isso, não. Porque em nome de Jesus nós somos mais que vencedores. E você precisa permanecer na palavra, na presença, na busca e ser cheio do Espírito Santo. Amanhã nós vamos ver mais alguns capítulos sobre permanência. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra.
que elas sejam abençoadas, que elas venham permanecer na tua palavra, na tua presença, que elas sejam cheias do teu espírito, que elas sejam como Daniel, que elas sejam pessoas fiéis, íntegras e que não venha se achar nada de errado nelas, que elas continuem trilhando o caminho certo, sendo correto, Pai, aonde muitas vezes nós somos tentados a fazer o que é errado, mas nós escolhemos permanecer na tua presença e fazer aquilo que te agrada. Nós escolhemos ser pessoas corretas, íntegras e que se desviam do mal. Que o Senhor venha, Pai, prover na vida de cada pessoa, que eles venham receber instrução através desta palavra, através deste ensinamento sobre permanecer em Cristo, e que o Senhor te abençoe poderosamente no nome de Jesus.